Fala galera, eu sou o Caio Paiva, sou do Sucesso do Cliente aqui da Sala da Elétrica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre transformadores monofásicos. Eu vou dar uma introdução sobre alguns conceitos que a gente tem que levar em conta na teoria e depois vamos para a parte prática fazendo as medições nesse transformador que a gente trouxe aqui para vocês, tá legal? O transformador que a gente trouxe para vocês hoje é um transformador monofásico e ele possui em sua alimentação 127 volts e 220 volts no primário. Com isso, no secundário, ele vai gerar uma tensão de 12 volts e também de 24 volts. Como vocês podem observar, ele possui os terminais para você utilizar tanto os 12 volts e também os 24 volts no secundário. E no primário você pode escolher uma alimentação de 127 ou 220 volts. Eu vou demonstrar na lousa como que seria esse conjunto de bobinas e a sua diagramação. E também vou explicar para vocês sobre a relação de transformação. Nesse diagrama, eu estou com um transformador de 3 terminais, tanto no primário quanto no secundário, que é o que nós estamos aqui para fazer na prática. Você poderia ter um transformador de 4 terminais, tanto no primário quanto no secundário. Para isso, a ligação seria diferente. No primário, 127 volts, ligação das bobinas em paralelo. No primário, ligação em 220 volts, as bobinas deveriam estar em série. E com isso, no secundário, você poderia ter 12 volts em cada bobina, ou realizando a alimentação em série, você teria 24 volts no conjunto dessas bobinas. No nosso caso, o transformador de 3 terminais, como que é a ligação dele? Nós temos aqui o terminal para você utilizar os 220 volts, os 127 volts e o referencial para ambos. Se você for alimentar o seu transformador em 220 volts, você vai utilizar o 0 e o 220. Se você for utilizar o 127, você vai ligar no 0 e no 127. Com isso, nesse transformador, o secundário dele vai gerar 24 volts em um terminal, 12 volts no outro terminal e 0 volts, que é o referencial. Ou seja, para obter 12 volts, utilizar os terminais 0 e 12. Para ter os 24 volts, utilizar os terminais 0 e o 24. Lembrando que essa tensão ela é alternada. Para a tensão contínua, nós teríamos que utilizar uma ponte retificadora, a mais famosa fonte que a gente utiliza nos painéis de comando, tá legal? Agora vamos falar sobre relação de transformação. E que relação é essa? Essa relação ela é conhecida como o A, onde a tensão do primário, ou seja, a tensão que você aplica, para ter esse fator, você divide pela tensão do secundário. Ou o número de voltas, o número de espira do seu primário, dividido pelo número de espira do secundário. Ou também, aí a tensão que aí já muda um fator. A corrente do secundário dividida pela corrente do primário. Hoje nós vamos utilizar essa relação, tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Ou seja, a tensão que a gente aplica no transformador e a tensão que a gente obtém aqui no secundário dele. Vamos supor, qual que é a relação da teoria? A relação seria os 220 volts dividido pela tensão do secundário, que eu vou utilizar o 24 volts. O valor do meu A, o valor da relação de transformação, seria de 220 dividido por 24. Aproximadamente 9,17. Aproximadamente porque dá 9,1666. Tá legal? Só que isso é a teoria. Agora nós vamos demonstrar na prática e fazer esse mesmo valor. Você vai ver que fica um pouco diferente aí. Vamos lá, pessoal, para fazer essa parte prática, eu tirei já os adornos
coloquei meus EPIs. Eu estou aplicando aqui 220 volts, que vem do meu painel. E aí vamos fazer a medição e encontrar essa relação de transformação. É um passo bem simples, nós vamos medir. Pode ver que há uma variação da minha rede, então ela não tem os 220 redondo, ela tem os 223.8, 0.9, variando um pouco aí. Então vamos utilizar esse, 224. Então a nossa tensão real é de 224. E no secundário, a tensão que foi gerada, nós vamos medir aqui, ó, o zero, que é o nosso referencial. No terminal de 12 volts, nós temos uma tensão aproximada de 12,94. E agora o outro terminal, que é o do terminal de 24 volts, nós estamos com 25,90, 91, vamos esperar estabilizar, 25,97. Efetuando o cálculo de relação, 224 dividido por 25,97, a nossa relação de transformação é de aproximadamente 8,62, 8,63, vamos utilizar o 8,62, tá legal? Então encontramos um valor real de 8,62. E aí o que acontece se a gente utilizar essa relação de transformação? Vamos supor que ao invés de a gente aplicar aqui os 220 volts, no próprio terminal de 220 volts eu aplique uma tensão de 127 volts. É isso mesmo. No zero, eu vou utilizar o zero referencial, vou utilizar o terminal de 220 volts, mas a tensão que eu vou aplicar no primário vai ser de 127 volts. Utilizando a relação de transformação, se eu realizar 127 volts dividido por 8,62, a tensão do meu secundário, a maior tensão, vai ser de 14,7 mais ou menos. Ou seja, no terminal de 24 volts, ao invés de eu ter os 24 volts, eu vou ter 14,7. Por quê? Porque eu apliquei uma tensão menor, um terminal que era para ser a tensão maior, e com a relação eu vou ter quase a metade do valor que eu aplico, o que é do secundário que era para sair. Vamos fazer esse teste? Bom, pessoal, falei para vocês que utilizando a relação de transformação, você conseguiria fazer a equação e obter o valor do secundário variando essa tensão do primário. Então, eu falei para vocês que se você utilizar, na teoria, os 127 volts e dividido pelo valor de relação de transformação que a gente encontrou, você teria no secundário a maior tensão, ou seja, onde era para ser 24 volts, aproximadamente 14,7 volts, correto? Bom, vamos demonstrar na prática. Na prática, era para ter 14,7 volts, correto? Eu vou medir aqui, aonde? Nos terminais de 0, referencial, e o 24 volts, que é a maior tensão. Qual que é o valor que eu tenho? 14,07. Pô, mas não era para ter 14,7? Era, mas qual que é a questão aqui? Lá é um valor teórico, 127 volts. Qual que é a tensão que eu estou aplicando? A minha rede tem uma oscilação, ela não está alcançando 127 volts. A tensão real que eu estou aplicando no primário é de 121,3, mais ou menos 121,4. Então, a gente vem para essa relação aqui, ó. A primeira medição tinha dado 121,5, vocês viram que ela vai oscilando. Então, 121,5 dividido pelo 8,62, que é a nossa relação de transformação, vem aqui, ó, aproximadamente o valor que é o que a gente encontrou, 14,09. No nosso transformador deu um pouquinho a menos, mas lembrando que ele oscila,
Mas tá aí, ó, 14.0908. Bom, esse vídeo de hoje foi para explicar para vocês sobre esse fator de relação de transformação. Você pode utilizar ele para fazer o cálculo do seu projeto, você pode utilizar ele caso não tenha nenhuma identificação aqui no seu transformador. Então, ele é bem útil, principalmente na área de projetos, quando você tem que determinar, você tem que prever qual a tensão que você vai utilizar no seu secundário. Se você gostou do vídeo, dá um like e não esquece de deixar nos comentários aqui seu feedback, qual assunto que você quer ver nos próximos vídeos, tá legal? Valeu!